A primeira pergunta do livro é essa: qual é o fim principal do ser humano, né? Por que você existe? Qual é o objetivo da sua vida? Eu lembro de ter comentado com vocês que às vezes a gente ouve por aí em programas de TV de que existem grandes perguntas que a humanidade não consegue responder, né? Por que existimos? De onde viemos? E para onde vamos? E essas não são perguntas difíceis para a gente. Nós sabemos que nós viemos de Deus. A descrição de onde viemos está lá no livro do Gênesis, né? No livro do Gênesis, dizendo como Deus nos criou, como foi criado o homem, como foi criada a mulher. É dali que nós viemos. E isso não é difícil para a gente, porque a gente crê pela fé de que Deus não mentiu para a gente. E de que nem ele escreveu uma poesia, ou de que é uma historinha, uma fábula. Aquilo é a verdade. Então, essa é uma pergunta que é tranquila para a gente. Por que nós existimos? Que é a nossa pergunta 1 aqui, a gente já vai ver a resposta. E para onde nós vamos? Ora, nós vamos para junto de Deus, na vida eterna. Essa vida aqui é uma vida que a Bíblia fala que nessa vida aqui nós somos como peregrinos, ou seja, a gente está passando por ela. Não é o nosso destino final, não é onde a gente vai permanecer, é onde a gente vai passar para que um dia a gente chegue em casa de verdade, que é quando a gente vai morar e viver com Jesus Cristo na pessoa de Deus, em toda a glória, onde não haverá mais pecado. E isso é para onde a gente vai. Então, mas hoje a gente vai se concentrar na pergunta 1, que é: por que existimos? Qual é o fim principal do ser humano? Olha, gente, isso daqui é muito importante para você. Eu considero essa pergunta a mais importante de todas, de todo o breve catecismo, de todo o livro que a gente vai existir. Porque se você entender de verdade a resposta dessa pergunta e tudo o que ela significa, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter você vai ter muito menos dificuldade na sua vida, sabe? E eu não estou falando com isso de que você vai ter menos problemas, porque uma coisa é você ter problemas e não saber lidar com eles. Aí isso vai gerar em você, às vezes, muita tristeza, às vezes, muita ansiedade, às vezes, muita raiva, às vezes, muita rebeldia. Isso é quando são sintomas de quando a gente não sabe lidar com os problemas e as questões que nós teremos. Você terá, certo? Não existe uma promessa contrária disso. Outra coisa é quando você conhece o propósito da sua vida, conhece o que está em torno disso e, tendo problemas, tendo dificuldades, você vai saber lidar com eles e vai conseguir passar por eles. Você vai, muitas vezes, sofrer por causa desses problemas, mas não vai ser no nível que vai levar você a ter essas outras questões que eu acabei de falar. É esse que é o nosso chamado, gente. O cristão, ele é chamado a ser diferente. Ele é chamado, de um certo ponto de vista, a fazer o extraordinário. Por exemplo, os cristãos, ele não lida, por exemplo, com a morte da mesma forma que um não cristão lida. E uma cena bem interessante para você ver isso acontecer é no enterro. Veja como é o enterro de uma pessoa que não tem Deus, que não tem a promessa da vida eterna e perdeu um ente querido. Existe naquele enterro, naquele velório, desespero, porque literalmente acabou. Literalmente acabou. Agora veja como é o enterro e o velório de uma família que perdeu um ente querido seu, mas que era crente, que tem a promessa, que compreendeu o evangelho, que sabe qual era o propósito de que ele existiu. Existe tristeza ali, mas não existe desespero. Então essa é uma boa forma para você entender isso que eu estou falando agora. Então, primeira pergunta: qual é o fim principal do ser humano? Para que você existe? E a resposta é essa: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Gente, olha, se você puder decorar essa resposta, seria muito legal.
eu acho que seria muito legal para você se você pudesse decorar isso. Se você pudesse saber qual é a primeira pergunta, qual é o fim principal do ser humano e a resposta. Assim como a gente costuma decorar João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, né? Acho que vale a pena decorar essa resposta também. Para que eu existo? Eu existo para glorificar a Deus e me alegrar nele, e ter satisfação nele, e ter deleite nele. Gente, parece simples, mas aqui está os dois maiores desafios da nossa vida, de toda a nossa vida. Pode apostar nisso. O seu maior desafio na vida não vai ser outra coisa que não, um, glorificar a Deus e dois, ter satisfação nele. Esses são dois maiores desafios que a gente precisa entender dentro da resposta. Porque eu vou mostrar para vocês o que está dentro do glorificar a Deus e o que está dentro do satisfazer do ter satisfação em Deus. Não é satisfazer a Deus, é ter alegria em Deus. Isso são duas coisas que, assim, guarde isso no seu coração. São a sua meta. Isso daqui, gente, ele está longe de ser legalismo. Já ouviram essa palavra, legalismo? Que era aquilo que os fariseus tentavam fazer no Antigo Testamento, que era se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus, pelo aquele monte de regra que eles seguiam, que eles guardavam, aquele monte de sacrifício, eles guardavam o sábado, aí no sábado, até hoje, para vocês terem uma ideia, uma família de judeus ortodoxos, quando é sábado, eles não podem nem apertar o botão do elevador, porque eles consideram aquilo como trabalho, como violação do sábado. Então veja como eles se perderam nessa questão do legalismo. Então, quando eu digo para vocês que o nosso desafio é glorificar a Deus e se alegrar nele, isso daqui está totalmente e completamente longe do legalismo, porque isso não tem a ver com o que a gente pode fazer para satisfazer a Deus, mas tem a ver com a nossa identidade, com o que você é. Então, assim, nunca mais tenha esse tipo de crise, sabe? Eu oro a Deus para que você não tenha esse tipo de crise. Ai, quem eu sou? Qual é o meu papel aqui? Qual é a minha identidade? Eu estou meio perdida no meio de várias tribos que existem no meu colégio. Daqui a pouco você vai para a faculdade. Nossa, eu estou meio perdido, eu não consigo me encaixar. Ei, ei, você existe para glorificar a Deus com quem você é. E quem você é o que Deus já fez você ser, do jeitinho que você é, com o cabelo que você tem, com a cor da pele que você tem, com a família que você tem, com o status que você tem, o que você faz, se você é bom de bola, se você não é, se você prefere cantar do que esporte, se você prefere escrever. Este foi o jeito que Deus fez você. É como você tem que glorificar a Deus, entende? Vou explicar isso melhor para vocês. Vamos caminhar aqui. Então vamos pensar aqui no que significa a glorificação de Deus. Olha, basicamente, gente, significa que a gente deve exaltar a Deus no mundo, em tudo o que fazemos. Poxa, mas veja o que eu estou falando para você. Você tem que exaltar o nome de Deus em tudo o que você faz. Eu não estou dizendo que você tem que exaltar o nome de Deus fazendo tudo, entendeu? Isso é diferente. É diferente. Uma coisa é eu dizer que você deve exaltar o nome de Deus no mundo, no seu mundo, em tudo o que você faz. Isso é uma coisa, é o que você deve fazer. O que você não deve fazer, e o que seria legalismo, seria se eu dissesse assim: olha, você deve exaltar o nome de Deus fazendo tudo, fazendo todas as coisas. Não, você não tem que fazer todas as coisas, nenhum ser humano consegue. É por isso que você tem que exaltar a Deus fazendo em tudo o que você faz. Então, se você é um esportista, glorifique a Deus com seu esporte. Se você gosta de cantar, glorifique a Deus com o seu canto. Se você gosta de escrever, ou se você gosta de cálculo, ou se você é um bom amigo,
ou se você é uma pessoa que gosta de servir, ou se você é uma pessoa, entende o que eu estou dizendo? Glorifique a Deus ali, de forma com alegria, com santidade, seguindo os princípios que você conhece, você sabe. E a tua consciência, que é regida pelo Espírito Santo, porque você é um discípulo de Cristo, ela vai dizer para você também. Ela vai deixar, sabe como que ela vai dizer? Quando você tem paz com aquilo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você é um esportista e você compete sendo desonesto, ou então agredindo o seu adversário, você acha que você está fazendo aquilo para a glória de Deus? Não, você não está. Mas se você é um atleta honesto, competidor, que pratica o fair play, né? Essa palavra aí que é o jogo pacífico, o jogo honesto, então você está glorificando a Deus. Né? E isso vale para todas as outras áreas também. Então, eu quero mostrar para vocês que o Novo Testamento, ele fala sobre isso daqui, lá em 1 Coríntios 10:31. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para aquela igreja, e para nós hoje também, que é o seguinte, ele fala, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, veja que ele foi lá na essência, né? Ele foi lá no comer e no beber, que é a essência do que o ser humano precisa fazer. Quer você faça qualquer coisa, não todas as coisas, mas qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E quando você fizer isso, você vai estar alcançando a resposta da nossa primeira pergunta. Você vai estar existindo com propósito. Entende o que eu quero dizer? Isso, gente, é tão poderoso que se você entender e aplicar isso na sua vida, você, além de ter menos dificuldade nos momentos difíceis que você vai encarar, eu digo para você uma coisa: você vai ter menos dificuldade de dizer não quando o pecado bater a sua porta. E ele baterá, como bate na minha. Se a gente entender que a gente faz todas as coisas que fazemos para a glória de Deus, da próxima vez que aquele desejo pecaminoso me assediar, bater a minha porta, eu vou pensar nisso e vou saber que se eu ceder, eu vou estar vivendo sem propósito. Ora, quem é a pessoa que gosta de viver sem propósito? Mesmo o ímpio que não conhece Jesus, ele busca um propósito na vida. Às vezes, ele, porque não conhece a Cristo, ele vai buscar um propósito no dinheiro. Aí ele vai viver de acordo com aquele propósito. E ele vai perceber se ele estiver vivendo sem aquele propósito e vai fazer de tudo para voltar para ele. Não é o nosso caso, a questão do dinheiro. Porque a gente tem sempre que viver buscando a glória de Deus. Então, se eu estou diante do pecado, se eu estou diante de uma desobediência dos pais, se eu estou diante de ficar falando mal das outras pessoas, fazendo maledicência, fofoca, se eu estou diante de uma coisa que é imoral, e eu conheço essa verdade da primeira resposta, então eu vou ser fortalecido por esse conhecimento e vou saber dizer, não, eu não vou viver sem propósito. Porque o meu propósito de vida é fazer tudo o que eu faço para a glória de Deus. Entende isso? Essa é a jogada, gente. Se você aprender isso, você vai crescer forte. Você vai crescer um discípulo de Cristo. Entende? Essa é a jogada. Vamos seguir. A aplicação que eu queria colocar para vocês aqui é exatamente essa, o limite da liberdade cristã. Tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar. Poxa, qual é o limite da liberdade cristã? Porque nós somos livres em Cristo. Mas qual é o limite disso? É exatamente a resposta. O limite de onde eu faço para viver sem propósito é onde eu não devo ir. Na eternidade, gente, na glória eterna, na vida eterna, na nova terra que o Senhor Jesus vai fazer para a gente habitar, nós não teremos que nos preocupar com esse limite. Não haverá um lugar perigoso que a gente não pode ir. Mas aqui, agora, é nosso dever viver atento a esse limite. O apóstolo Paulo, uma hora, ele chega a dizer o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Ou seja, nem tudo é legal. Ele está colocando esse limite, entende? Então, a aplicação da glorificação a Deus é isso. Se eu passar daqui, eu vou viver sem propósito.
eu vou viver não para a glória de Deus. Ou seja, eu vou pecar, então eu não vou. Essa é a minha liberdade. Entenderam isso? Tudo certo? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Um comentário? Tranquilo? Podemos ir? Se você quiser interromper, fica à vontade, tá bom? Então, olha, eu quero que você guarde isso, gente. Essa questão da glorificação também, ela diz respeito à Trindade. Olha que bacana isso daqui que eu separei para a gente aqui. A gente glorifica a Deus, e a gente sabe que o nosso Deus é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha que bacana isso daqui. O Pai, ele nos deu a vida. O Filho entregou a sua vida por nós. E o Espírito Santo produz a nova vida na gente. Olha a Trindade agindo na nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente faz, quando a gente faz para a glória de Deus, isso tudo está incluído. O nosso Deus, eu estou agradecendo de uma certa forma. Eu não faço isso para merecer o amor de Deus. Vocês sabem que nós não merecemos o amor de Deus. O amor de Deus é gratuito para a gente. Deus nos dá gratuitamente. Em resposta a esse amor, por gratidão, nós glorificamos. A gente vive com propósito. A gente vive para glorificar a Deus. E quando a gente faz isso, de uma forma mais detalhada, que é legal a gente saber, a gente agradece ao Pai porque Ele nos deu a vida, agradecemos ao Filho porque Ele entregou a sua vida por nós, e agradecemos ao Espírito porque Ele gera em nós uma nova vida, porque a gente não tinha essa nova vida e Cristo conquistou ela para a gente e o Espírito aplicou ela em nós. Entende isso? Então, olha a Trindade, olha todo o amor de Deus por você. Olha tudo o que Deus fez e o que Ele moveu no universo para que você vivesse com propósito. E o propósito é de glorificar o nome dEle, exaltando o nome dEle no mundo, em tudo o que você faz, como adolescente, depois como jovem, depois como adulto e depois na sua velhice. Essa é uma missão nossa, tá bom? Qual é a aplicação disso? É a forma como a gente deve caminhar na nossa vida cristã, gente, sempre com humildade. Sabe por quê, gente? Porque você repara aqui que de ponta a ponta, não tem nada que você e eu façamos. Quem nos deu a vida foi o Pai, quem conquistou ela para a nova vida para a gente foi o Filho, quem aplica essa nova vida na gente é o Espírito. Percebe? Não tem você e eu. A gente só recebe de Deus. E a gente expressa o nosso amor por Deus, que a gente sente amor por Deus, na verdade, a gente ama Deus, glorificando Ele. De toda essa forma que eu estou contando para você. Então, olha como isso é bacana, olha como isso é aplicável na sua vida hoje, na sua vida de adolescente hoje. Eu sei que você tem conflitos. Às vezes você pode ter conflitos na sua casa, às vezes você pode ter conflito no seu colégio. E eu estou dizendo que essas coisas que a gente está aprendendo aqui agora são aplicáveis para você agora. Agora que você conhece elas e tem capacidade de organizar esse conhecimento na sua mente e ver em que área da sua vida isso é aplicável. Isso é muito bacana, cara. Não é legal? Olha só, vamos seguir. Eu quero que você entenda agora também essa questão da glória de Deus. Puxa, a glória de Deus, a gente fala assim, né? É uma coisa tão magnífica, tão grande, que às vezes fica pouco palpável. Então, para ajudar a gente nisso, eu quero que você entenda a glória de Deus de duas maneiras. A glória de Deus existe aquela que é dele mesmo, ou seja, aquela glória que Deus tem em si, que é dele, é essencial dele, e aquela glória que é atribuída a Deus. Lembra quando a gente fala assim, puxa, eu quero glorificar a Deus? Que é o que eu estou falando para vocês, ensinando vocês até aqui, né? Então, glória de Deus, quero que você entenda ela de duas formas. Uma é que existe aquela glória que é de Deus, é dele, está com ele, é essencial a ele. E aquela outra que é quando a gente fala assim, poxa, eu quero dar glórias a Deus. É aquela glória que é atribuída a Deus. Então vamos entender melhor esses dois conceitos aqui bem rapidinho. Olha, a glória que Deus tem em si mesmo, eu quero que você entenda que é uma glória eterna.
Ela, assim como Deus, ela não passou a existir em algum momento da história. Ela é eterna com Deus. E o que isso que significa? Significa que, como eu disse aí, né, não houve um momento em que ela não estivesse com Deus. Na eternidade, Deus já tinha essa glória. Num momento em que, porque nós somos criaturas finitas, né? A gente tem um começo e a gente vai ter um fim aqui até chegar na eternidade. Mas mesmo na eternidade, a gente vai viver a eternidade, mas a gente não vai ser eterno. Eterno é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Mesmo quando a gente viver na eternidade, a gente vai ter tido um ponto de início, né? Deus não tem. E a glória de Deus também não. Essa glória que é essencial dele sempre esteve com ele. E ela é essencial para ser quem Deus é. Ou seja, não, Deus não seria Deus sem a glória que é essencial a ele. Entende isso? Eu coloquei até aqui uma ilustração para você entender melhor isso. Não existiria o sol sem a luz. Parte do que o sol é tem a ver com ele emanar luz. Sem a luz, ele não é sol. Ele pode ser outra coisa, mas sol não é. Então, isso é muito importante para você saber, gente, porque é, faz com que a gente conheça que o nosso Deus ele é glorioso. O nosso Deus jamais é sombrio. O nosso Deus jamais ele é em trevas, entende? Ele jamais é aquele Deus opressor, é aquele Deus... Não. Essas coisas malignas que a gente vê, às vezes, um ser humano fazendo com o outro. O nosso Deus, a essência dele é glória. Ele é glorioso. E isso para a gente, mesmo quando Deus exibe a sua ira, porque a ira de Deus, ela não é como a ira humana. A ira humana, ela é recheada de pecado, de ódio, de raiva. A ira de Deus, ela é completa de justiça, de santidade, e ela se manifesta justamente para proteger a glória de Deus. Justamente para mostrar a santidade de Deus, para mostrar o contraste entre Deus e o mal. Mesmo quando Deus exibe a sua ira, ali há a glória de Deus, por causa dessas diferenças que eu acabei de falar para vocês. Então, o nosso Deus é um Deus glorioso. Essa é uma boa notícia para a gente. Ele não é um Deus sombrio, é um Deus glorioso. Outra coisa que essa glória de Deus, que Deus tem em si mesmo, aponta, é que ela não pode ser aumentada e nem diminuída. Deus não pode ser mais glorioso hoje do que ele foi ontem. Deus não era menos glorioso antes da cruz e se tornou mais glorioso depois da cruz. A glória de Deus é eterna, ou seja, ela é imutável. Sabe o que isso significa, gente? Daqui a pouco na verdade, eu vou já falar para vocês. Eu vou já falar de novo isso, vou falar agora. Isso significa que a gente não pode acrescentar glória a Deus. Aí você fala assim, pô, mas você falou que a outra glória de Deus lá é aquela glória que a gente atribui a Ele. Então segura aí que daqui a pouco eu vou explicar, tá? Mas a glória de Deus não pode ser aumentada por nada nem por ninguém. Ele simplesmente ele tem a plenitude da glória já, entende? E isso é muito para nossa cabeça, mas é algo que enche o meu coração de alegria e de admiração por Deus. Eu espero que seja assim por você também. Outra coisa sobre essa glória de Deus que ele tem em si mesmo é que ela não é repartida com mais ninguém. Pô, como assim, Arquimedes? Deus não reparte essa glória dele com a gente de forma alguma. Essa glória de Deus, ele não reparte com mais ninguém, nem mesmo com a gente, que somos seus filhos amados. Filhos amados, né? O filho amado de Deus é Jesus Cristo, mas ele nos ama também, né? Ele não reparte essa glória dele com a gente. Lá em Isaías 48:11, ele deixa isso bem claro quando ele diz assim: a minha glória, e ele está falando dessa glória essencial a ele, ele diz assim: eu não darei a outro. Essa é uma glória, gente, que existe só entre a Trindade. É uma glória que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é uma glória que chega até a gente. E aqui está a diferença entre o Criador e a criatura. Uma das diferenças, né? Nós não somos deuses. Nós não podemos agir como deuses.
Nós fomos criados para nos sujeitar a essa glória. Entende? Então isso reforça a questão da gente viver com um propósito. A gente vive em, em sujeição a essa glória que está acima da gente. E esse é um bom lugar para a gente estar. Todas as vezes que o homem tentou alcançar essa glória, ele caiu. E isso começou lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher aceitaram a proposta de Satanás de ser como Deus. Perceba que a proposta de Satanás não foi para eles serem mais do que Deus, porque Satanás não conhecia algo maior do que Deus. E ele sabia que não poderia existir algo maior do que Deus. O que ele desejou para si mesmo e o que ele ofereceu de pecado para Adão e Eva foi: vocês serão como Deus. Né? Perceba que isso demonstra, né, que a glória de Deus é algo que nem o próprio Satanás conseguiu imaginar como maior. Então, é um bom lugar para a gente estar, abaixo dessa glória de Deus, tá bom? Ele compartilha o seu amor, a sua graça, a sua sabedoria, mas não a sua glória essencial, beleza? Vamos seguir. A glória tributada a Deus é a glória que a gente se empenha em dar a Deus. Essa glória, ela não é essencial para a divindade, mas ela é essencial para a gente. Por isso que eu falei que a glória essencial de Deus, ela não pode ser aumentada. Então, eu quero que você entenda o seguinte, essa parte que eu coloquei aqui, ela não é essencial para a divindade. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que Deus continua sendo Deus sem eu e sem você, tá? Deus, ele continua, ele já era Deus, o Deus glorioso, antes do dia 1 de Gênesis 1. Ele já era, ele já era sem necessidade, ele já era o amor, ele já era a glória, ele já era tudo antes da gente. Nós não somos essenciais para Deus. Por que que a gente existe então, Arquimedes? Ele fez isso por glória, por livre e espontânea vontade, porque ele é um Deus glorioso. E ele simplesmente compartilhou a existência com a gente, a sua existência, a nossa existência com o ser dele. Então, olha que maravilhoso isso, gente. Deus é essencial para nós. Quando a gente existe a parte de Deus, isso é um tremendo de sofrimento. É por isso que você vai ver esse mundo se, se, se esvaindo em sofrimento. É um mundo que todo dia mais caminha para longe de Deus. E, portanto, é um mundo que vai uma hora acabar. Nós que conhecemos a Cristo, a gente caminha na contramão do mundo, a gente caminha para Deus. E é por isso que quando a gente faz isso, a gente vai tendo mais vida ainda, a nossa vida vai ficando mais cheia do Espírito Santo. Então, nós não somos essenciais para Deus, mas Deus é completamente essencial para a gente. E é por isso, gente, que, voltando lá à explicação inicial, tudo que a gente faz para tributar a glória a Deus. Mas não quero que você pense que, olha, eu estou ajudando Deus ser Deus, porque eu concedo glória a Ele. Não pense assim, é errado, não é verdade. Mas quando a gente glorifica a Deus com a nossa vida, significa que, vou botar aqui para você, significa que a gente está expressando a identidade que Deus nos deu como filhos dele. Olha que bacana isso. Quando eu vivo a minha vida com um propósito, ou seja, quando eu vivo minha vida fazendo tudo o que faço para a glória de Deus, eu estou tendo identidade, eu estou expressando minha identidade. Que identidade? Eu sou filho de Deus. Você já deve ter ouvido falar por aí popularmente, né, de que ai, porque todos somos filhos de Deus. Isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Nossa, por que, Arquimedes? Olha, a resposta já está aí. Porque nem todos fazem tudo o que fazem para a glória de Deus. As pessoas roubam, as pessoas mentem, as pessoas cometem pecados imorais, as pessoas são desobedientes, as pessoas são brigonas. Não é verdade? Nenhuma desses momentos aí as pessoas estão atribuindo glória a Deus, ou seja, elas estão expressando a identidade de que são filhas de Deus. Mesmo que nós, eu e você, às vezes, façamos essas coisas erradas,
mas tem um dispositivo que Deus colocou na gente, na nossa nova vida, que o Espírito aplicou em nós, que se chama arrependimento. Eu e você, quando erramos, ou seja, deixamos de viver com propósito, deixamos de mostrar a nossa identidade, a gente se arrepende e volta e não faz mais aquilo. Essa é a vida cristã e você sabe disso. Então, tributar glória a Deus é uma questão de expressar a nossa identidade. É por isso que eu digo, não tenha crise de identidade. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus. E você tem um grande desafio na vida, que é fazer tudo que você faz para a glória de Deus. Tá bom? Então, eu coloquei uma explicação aqui, como exercitar esse tributar a glória de Deus. Isso daqui, gente, eu poderia passar um ano inteiro só ensinando vocês a respeito dos mandatos da criação. Quem já acompanhou algumas outras aulas minhas, exposições minhas aqui na IPVM, no Recanto, já viu eu falando sobre isso. Os mandatos da criação são mandatos que Deus deu à sua imagem e semelhança, ou seja, a mim e a você, para que a gente pudesse glorificá-lo no mundo, que é aquele mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. O mandato espiritual é exatamente a resposta da primeira pergunta. É a gente viver um relacionamento de amor e vida com Deus, amando, expressando a glória dele em tudo que a gente faz. O mandato social é quando o que a gente aprendeu com Jesus, que é o segundo maior mandamento, é amar o meu próximo como a mim mesmo. É estabelecer um relacionamento de amor e vida com o meu próximo. E o mandato cultural é quando eu amo a criação de Deus, as plantas, o céu, a terra, o mar, os animais. É nossa responsabilidade amá-los, cuidá-los, contemplá-los, porque existe a identidade de Deus ali, foi Ele que criou. Então, uma boa forma de você tributar a Deus glória é você exercitando os mandatos da criação, tá bom? E eu quero que você guarde isso. Quero que você guarde isso, a gente já partindo para a fase final da nossa aula de hoje. Deixa eu ver que horas são. Beleza. Glorificar a Deus consiste em 4 atitudes. Se você estiver pensando em atitudes, por exemplo, eu acabei de falar dos mandatos da criação. Agora, eu quero diminuir esse conceito grande, maior, né, mandatos da criação, eu vou diminuir para atitudes do seu dia a dia, para que seja bem prático, para você entender como você pode fazer isso. Atitudes do seu dia a dia. Então, vamos lá. Apreciação. Cara, você pode admirar a Deus. Sabe o que isso significa? Você falar bem de Deus. Deixa eu perguntar para você o seguinte. Seja sincero, só aí no seu coração. Você admira Deus? Por tudo que Ele é, esse Deus glorioso? E isso é uma constante no seu coração a tal ponto de você falar bem de Deus, você fala bem de Deus. Essa é uma forma, essa é uma atitude para você glorificar a Deus. Pense nisso. Você fala bem de Deus? Adoração. Olha, gente, a adoração tem a ver com prestar o culto a Deus, conforme Ele orientou. Então, assim, por exemplo, domingo, hoje é o dia do Senhor. Então, o nosso Deus, ele se revelou como um Deus de ordem, ele se revelou como um Deus que gosta de louvores. E, aliás, ele disse até como esses louvores deveriam ser, né? Porque hoje a gente vê cada louvor, né, gente, que é muito focado na gente, né? E o louvor, ele deve ser para falar de Deus e não da gente. Ele deve ser para exaltar ao Senhor e não para falar da minha necessidade, né? Então, aquele negócio, aqueles louvores que falam, porque Deus vai me conceder a vitória, a tua vitória tem sabor de mel, esse tipo de coisa, isso não foi como Deus orientou. Então, uma forma de glorificar a Deus é a gente adorá-lo, prestar culto a Ele conforme Ele orientou, né? De forma organizada, de uma forma alegre, entusiasta, sim, não tem que ser aquela coisa morta, não, né? Às vezes nós presbiterianos a gente peca um pouco nisso, né? A gente tá cantando lá, glória a Deus e tal, glória a Deus.
Não é isso, né? A gente pode cantar glória a Deus. É um momento para fazer isso, né? Mas no geral, graças a Deus, a nossa denominação, ela oferece um culto conforme Deus orienta. Então, essa é uma outra forma. A outra forma é a afeição. A afeição tem a ver com você amar a Deus, sabe? Mas é você amar a Deus não pelas bênçãos que Ele pode te dar, ou que Ele te dá, mas por quem Ele é. Isso tem tudo a ver com a nossa resposta de hoje, gente, com a resposta da pergunta de hoje. Porque deixa eu te falar uma coisa, nem sempre Deus vai te abençoar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre Ele vai te abençoar do jeito que você quer. Na verdade, Deus sempre vai abençoar seus filhos, mesmo quando Ele diz não. Mesmo quando Ele não faz o que a gente quer. Mesmo quando Ele permite que a gente experimente o gosto amargo das decisões ruins que a gente tomou. Às vezes, Deus nos livra da consequência do nosso pecado. Às vezes, Ele permite que a gente experimente o gosto amargo. Nesse momento, Deus está nos abençoando, porque a gente vai amadurecer com isso. Mas, tirando isso, o nosso amor por Deus tem que ser baseado naquilo que Ele é. Ele é um Deus glorioso. Ele é um Deus que nos deu a vida, que entregou a vida por nós, que aplica a nova vida na gente. Entende isso? Consegue fazer a conexão agora? E só por causa disso é que a gente tem que viver para a sua glória. Tá bom? Outra coisa é a sujeição. Isso daqui tem a ver com a aplicação. A sujeição tem a ver com a nossa obediência a Deus. É claro que o nosso relacionamento com Ele é por graça, mas o Senhor Jesus ensinou que a expressão do nosso amor por Deus está lá em João capítulo 14. A nossa expressão de amor por Deus, ela se demonstra na medida em que a gente obedece a Deus. Você que é adolescente, até eu que sou adulto hoje também, mas a minha relação já é mais diferente, porque eu sou adulto, mas você, isso é bem certo, assim. Você tem pai, tem mãe, tem alguém que é responsável por você, e você deve obediência a essa pessoa. E é uma expressão do seu amor, do seu respeito por essa pessoa que cuida de você, quando você a obedece. Quando não é assim, existe uma rebeldia. E aí não se estabelece o amor ali. Porque amor, gente, não é isso aqui, ó. Não é gogó. Amor é a expressão de uma atitude que muitas vezes se revela por você demonstrar obediência à pessoa a quem você ama. Então isso é válido para você em relação ao seu pai. Isso será válido quando você encontrar alguém que o Senhor preparou para você para casar. Isso tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem. E também dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Também é verdade isso, né? Existem diversas orientações na Bíblia com respeito a isso. Mas o fato é que, falando de Deus aqui, a gente se sujeitar a Ele é uma forma da gente expressar glória a Ele. E, gente, isso daqui não vale para hoje, tá? Isso daqui vale para segunda, vale para terça, vale para quarta, quinta, todos os dias da nossa vida, beleza? Vamos lá. A satisfação em Deus, gente, ela é uma reunião de tudo isso, né? Se você vive a sua vida com propósito, glorificando a Deus, isso provoca em você satisfação. Significa ter prazer na presença de Deus. Olha o que diz lá Lucas 24:32, quando os discípulos estavam caminhando na estrada para Emaús, e eles ficam na presença de Cristo. E depois eles pegam e falam assim, cara, não ardia o nosso coração enquanto ele expunha as escrituras para a gente? Prazer na presença de Deus. Nós temos que ter prazer na presença de Deus, gente. De uma certa forma, é verdade que esse prazer ele se expressa em você participando do culto, em você participando, por exemplo, da nossa EBD, em você participando da nossa UPA. É claro que isso não está restrito só a esses momentos. Não está restrito só a esses momentos. Mas esses momentos são expressões da presença de Deus também. E quando a gente busca participar desses momentos, a gente está
mostrando a nossa satisfação em Deus, e aí e glorificando a Deus também, e portanto a gente está vivendo com propósito. Beleza? Ficou claro? A satisfação em Deus é uma coisa mais tranquila, né? E isso aí também livra a gente do legalismo, porque o legalismo nem sempre tem satisfação. Aliás, quase nunca tem. Você faz por obrigação. Você faz porque se você não fizer, você não vai receber a recompensa que você acha que deveria receber por estar fazendo aquilo. Essa não é a relação do cristão. Definitivamente não é. Tá bom? Ah, sim, esse é um termômetro espiritual seu, né? Não participa das coisas onde tem a presença de Deus. Na sua vida individual mesmo, você não fala bem de Deus, você não expressa amor por Deus. Quando falam mal de Deus, você se cala, você não defende as verdades de Deus. Gente, o seu termômetro espiritual está frio, né? Então, esse é um termômetro espiritual que a gente deve ter, tá, gente? A gente deve se medir para a gente saber se a gente está muito frio ou se a gente está numa relação legal, ok, com Deus, beleza? E, olha só, guarda isso. A satisfação em Deus é ter alegria nas suas ordenanças, ou seja, é viver como Deus diz que nós temos que viver. Eu já falei isso para vocês, né? Ela é também o oposto da satisfação na carne. Isso daqui é um alerta para a gente. Poxa, eu tenho mais alegria, de repente, de ficar jogando videogame do que buscar a presença de Deus? Ou seja, jogar videogame é uma satisfação da carne, uma satisfação pessoal, não é uma satisfação espiritual. Eu tenho mais prazer nisso, eu busco mais fazer isso. Estou dando o exemplo do videogame aqui, tá, gente? Assim como vocês, eu também tenho meus joguinhos aqui, eu também gosto disso, tá? Então, estou dando esse exemplo aqui porque é um exemplo mais comum para a gente. Mas você pode aplicar isso em outras áreas. Eu tenho mais prazer nisso do que na presença de Deus. Então, eu estou vivendo meio que sem propósito, estou vivendo meio na carne. Então, isso não é legal. E outra coisa, quem tem prazer na presença de Deus nessa vida, adivinha, terá na próxima também. Um bom indicativo de que você está prestes a compreender toda essa questão da eternidade é essa. Aquilo que nós somos aqui hoje aponta para aquilo que nós seremos na eternidade. Só que na eternidade isso vai estar perfeito, vai estar completo. Aqui é um progresso, né? É uma escadinha que sobe. Não é uma escadinha que desce, sobe, desce, sobe. É uma escadinha que sobe. Às vezes ela para, cai um pouquinho, mas sobe de novo. Tá bom? Aplicação: a melhor forma de experimentar a satisfação em Deus é buscar obedecer a Deus nos detalhes. Eu acho que isso ficou claro, né, gente? E isso não é legalismo, é expressão de amor. Rapidinho, para a gente entender, eu coloquei aqui algumas coisas só para se ainda depois de toda essa explicação você se perguntar por que devemos glorificar a Deus e ter alegria nele, eu digo para você, porque Deus é o doador da vida, porque toda a nossa esperança depende dele, porque ele nos acolhe quando estamos perdidos, não é verdade? Porque ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Gente, teriam tantas outras razões, mas eu acredito que essas aqui são imbatíveis. Deus é digno. Deus é digno de receber glória, honra, louvor. Não é verdade? Ele é digno. E a gente faz essas coisas com puro prazer. Eu não tenho condições de acessar o seu coração para saber se você sente alegria nessas coisas enquanto ouve eu falando elas, mas eu espero que sim. E, finalmente, de quantas formas podemos glorificar a Deus? Aqui mais um último slide aqui para a gente tentar pensar em coisas práticas, tá bom? Para a sua vida e para a minha. Desejando somente a glória dele. Isso daqui, gente, às vezes a gente, principalmente hoje, tem essa coisa de rede social, de influenciadores, de rockstar e tal. Cara, a gente não, às vezes a gente deseja a glória mais do outro, da criatura, do que o do Criador. Isso é muito perigoso, né? A gente tem sempre que sondar o nosso coração para ver se a gente sempre deseja a glória de Deus. Puxa, eu desejo estar na presença de Deus. Ai, às vezes está passando um cara na rua que é famoso, as pessoas ficam tão exaltadas, né? Parece que aquele cara emana algum tipo de glória. Bobagem, né? É muito melhor estar na presença de Deus,
para receber a glória dele, né? Outra forma, confessando nossos pecados para ele. Nunca guarde seu pecado para você. Nunca guarde, nunca faça isso. Quando você confessa o seu pecado, você está glorificando a Deus, porque você está obedecendo a Deus, porque ele disse: confessai os vossos pecados e arrependei-vos dele. Então, é uma forma de glorificar a Deus também. Buscando pela santidade de vida, já falamos disso. Nos alegrando com a salvação que temos em Cristo. É motivo de alegria, gente. É motivo de alegria para a gente. Eu sou salvo. Eu ia para o inferno, não vou mais. Eu tenho Cristo. Isso, naquele dia que você estiver triste, e às vezes nem saber por que você está triste, se lembra disso. Se lembra do que Jesus fez por você, tenho certeza que você vai ter alegria, não é possível. Porque um futuro muito ruim estava reservado para você. E Deus foi lá no teu socorro, te tirou dessa situação e te colocou numa outra posição e agora você segue para a eternidade. Pensa nisso, é uma forma de glorificar a Deus. Compartilhando o evangelho bíblico, e a gente na nossa UPA está estudando sobre como pregar o evangelho, não é? Defendendo as verdades cristãs, defendendo que menino é menino, menina é menina, de que homem casa com mulher, mulher casa com homem, de que a família é um projeto de Deus e ele estabeleceu assim, defendendo as verdades cristãs que hoje são tão atacadas. É uma forma de glorificar a Deus. Tendo zelo pelo nome de Deus. Não use o nome de Deus em vão, em piadinha, não use como gíria, né? Ter zelo pelo nome de Deus é uma forma de glorificar a Deus. E finalmente, gente, sofrendo pelo Evangelho. Puxa, como assim sofrendo pelo Evangelho, Arquimedes? As pessoas vão descobrir que você é discípulo de Cristo. As pessoas vão ver na sua vida de que você vive com propósito. E elas vão perseguir você por isso. Ou vão desprezar você por isso. E quando isso acontecer, e você experimentar esse tipo de sofrimento, a Bíblia diz o seguinte: alegre-se, porque muito grande é o teu galardão nos céus. O Senhor Jesus falou isso no Sermão do Monte. A gente, depois o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que se alegrar. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira carta, de que a gente não deve estranhar esse tipo de sofrimento, mas deve se alegrar por continuar os sofrimentos que Cristo, o nosso Senhor, aquele quem a gente segue, ele mesmo sofreu. Então, essas são as formas. E mesmo quando isso acontecer, você vai estar glorificando a Deus, você vai estar vivendo com propósito. Tá bom?